Boa noite, irmãs. Boa noite, filha. Boa noite a todos. Hoje, mais uma nova série que se inicia, não? E qual o nome dela, irmãs? Vou dizer que você esqueceu. Uma mensagem esclarecedora, né? É porque, no fato, o Sebastião, ele fazendo um roteiro dentro de uma homenagem dentro da doutrina espírita, mas um roteiro que seja claro para nós essa vivência evangélica. E essa vivência, ela não se faz sem a presença de algo que consola, ou seja, a filosofia, a presença da filosofia, da ciência da religião. Querer saber e amar. Isso. E aí, no caso, durante essa série, ele vai fazendo vários jogos de... Foi um cardápio que ele falou, né? Vários jogos de movimentos dualísticos, que ele começou com consciência vida. E qual é o outro, mãe, você anotou? Quais são as dualidades que ele vai fazer? Olha, filho, fui colocando. Ele vai falar de essência, de substância. Consciência e vida, né? Hoje foi consciência e vida. Agora, ele vai falar de essência, substância, razão e intuição. Ele vai fazendo essas jogadas. Então, no caso, assim, para a gente entender melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. E olha, gente, nós temos caneta nova, olha só. Compramos uma caneta verde e temos o refil da caneta azul aqui, ó, para facilitar. Mas a caneta azul Eu não vi você usar azul. A gente ainda você usa preta. Não, usa sim. Vai fornecer. Então, seguinte, eu vou usar azul porque tem uma preta aqui dentro para usar azul. Então, olha só, gente, vale a pena a gente lembrar dentro daquele processo que a gente faz sempre, o agente, o intermediário e o campo de atuação. Isso, o campo de atuação. Isso segundo a questão, qual a questão? 21 do Livro dos Espíritos. Sendo que o agente, eu poderia chamá-lo de Deus, Espírito e matéria. E no caso, quando eu chamo isso de Evangelho e Evangelho, amor e amor, né? Evangelho, amor. O que mais que a gente chama isso? Evangelho, amor, essência. Aqui também, Evangelho, amor. E aqui nós vamos chamar de substância. A gente está falando dos elementos de sustentação da base intermediária. Entendeu? Nós estamos estudando o elemento... Seria a alma da situação, não? Não, o intermediário, ele seria a alma da situação.
é quem anima. Mas para ele animar, ele precisa de um corpo, de um ambiente de sustentação, que a gente chama de matéria de campo de atuação, é aonde ele pode estar atuando, ou então, e ele é sustentado pela lei por uma força maior, que seria o agente, seria Deus, né? Essa estrutura toda aqui. E aí, no caso, por exemplo, dentro da força sexual, voltando aqui, ele é um médium entre dois mundos, entre o campo que a gente chamaria da parte mais elevada e da parte menos isso, elevada. E aí no caso quer dizer, uma parte mais preparada e uma parte menos preparada. Sim, que a gente chamaria de campo espiritual e o campo material, ok? Isso eu expliquei para os meus alunos hoje. Não com essa exatidão, mas a gente fala sobre essa questão. Então, no caso, por exemplo, quando nós falamos de força sexual, nós estamos falando, né, do sexo como a força resultante da união de dois seres, em que um seria o agente e o outro o campo de atuação, e o intermediário, e o terceiro seria campo de atuação. Então, seria no campo da formação da matéria. Eu acho que você complicou um pouquinho. Você falou uma coisa, colocou o dedo lá e eu acho que a pessoa não vai entender. Fala de novo. Do ponto de vista sexual, ou seja, da formação de novos corpos, no caso, o agente seria quem estaria dando forma ao novo. Aqui. O agente. Aqui está escrito agente, sim, a pessoa vai confundir. O agente estaria nessa região aqui. Ah, tá. Ele estaria mudando a posição. Seria mudando a posição. E o que estaria dando forma ao corpo seria o novo corpo, que a gente chama de amor, né? Estaria sendo o campo de atuação. Embora o agente esteja fornecendo almas intermediários para animar esses corpos. Posso dar nome a esses bois? Pode. Pode. Olha, vamos colocar aqui pai, mãe. Tá, beleza. Vamos lá. Pai e mãe. E mãe. Não, aqui que seria mãe. Para gerar o filho? O filho seria esse aqui. Você colocou dentro da parte sexual, o pai seria o campo de atuação, a mãe, que seria a mente. Apesar que eu teria colocando mais a parte humana para a pessoa poder entender, né? Mas a mãe ela é tida como a mente. Tá, tudo bem. E por que o pai é campo de atuação? Eu diria até que a mulher seria o campo de atuação. Não, o pai é campo de atuação. Por quê? Porque é ele que dá a proposta, ele que seria o agente da ação. Então, vamos dizer, numa situação mais grotesca, então o homem teria mais essência do filho, o filho teria mais essência do pai do que a mãe. E você acha que a sociedade patriarcal não é por isso? Não seja por isso? E no caso, eles achavam que no DNA, no espermatozoide já tinha criança. E que o óvulo era simplesmente para como é que se fala?
era simplesmente para abrigar. E graças ao Mendel é que isso caiu por terra. Então, nessa natureza que nós estávamos falando, né? O evangelho, o amor, a essência seria o agente, o intermediário e o campo de atuação. Mas só que aqui seria a mãe, que é a mente, né? que seria a mente, e aqui o pai. Mas só que esse aqui, dentro da parte sexual, sexual no sentido da formação de corpos, ok? Dentro da parte... Porque toda a relação sexual ela é em todo o universo, né? Ela não tem nome... Mas é porque é o seguinte, e é como nós estávamos conversando hoje. É muito difícil para nós, no universo cartesiano, e eu comentei isso com os alunos, trabalhar a evolução energética. Mas nós devemos, trabalhar essa evolução energética. Nós estamos assim, minha mãe foi um cachorro, foi um gato, foi um marreco. Não foi a minha mãe que foi um marreco, foi um cachorro, foi um gato. Mas as energias que habitam o corpo da minha mãe, foi um cachorro, um marreco, um cavalo. E cada célula, cada estrutura do átomo psíquico, que é o átomo psíquico, elas fazem parte dessa estrutura também. É difícil a gente compreender. Não é difícil, não. Então, no caso, isso, claro, a gente deveria, no final até eu posso fazer um esquema diferente. O que você faz de me lembrar com essa colocação, que o Sebastião tem inclusive um estudo dele, que ele fala, né, dessas energias que sai do Kundalini, né? Ele vai... Não, Kundalini sai do basal. Do basal, isso. Vai passar o Kundalini são as forças, né? São as forças. Então ele fala dessa parte mineral, vegetal, que contém no nosso organismo. Então, quando você fala do gato, do marreco, é simplesmente essas essências. Não quer dizer que dentro da gente habita um animal. Como não? Bom, eu estou falando mais em questão de energia, né? Sim, e por isso que nós estamos educando essas energias também. Existem animais do ponto de vista energético, existem animais do ponto de vista material, porque nós somos, eu não sei se foi ele, alguém fala, foi ele no programa de domingo passado, né? Hoje são 11 de outubro, foi no dia 9 de outubro. Ele comenta no estudo que ele realizou com a Valéria, o Alessandro e a Neuza, de que nosso organismo abriga animais, abriga vegetais, né? Não da escala macroscópica que a gente imagina, mas essa realidade animal e vegetal também está em nós. E nós também guardamos em nós a essência desses seres da natureza. Sim, eu acredito nisso, porque, por exemplo, como eu falei a você, se você come muito uma determinada fruta, o teu suor, a tua urina passa a ter cheiro daquela fruta, né? Com certeza. Mas, voltando à parte da questão do Evangelho do Amor, e no final a gente pode pegar essa parte sexual, pode ser até mesmo para poder a gente entender melhor o assunto,
né? Então, é o seguinte, quando nós pegamos... Posso fazer uma pergunta? Pode? Essa alma, quando você coloca agente intermediário, campo de atuação, pelo menos eu sempre pensei que quem ficasse no meio seria uma ponte entre as extremidades. Certo. Na verdade, ele, ao mesmo tempo em que ele é uma ponte, ele também ele também recebe esse auxílio das duas partes como um processo de interação e permuta. É aquela parte que, inclusive, Sebastião fala de que quando você doa, você que recebe, né? Com certeza. E no caso aqui, é no sentido da ascendência espiritual, numa escala de ascendência espiritual. Por quê? Porque, assim, ela ocorre do menos evoluído para o mais evoluído, tá? E aí na questão da formação de corpos, a gente vai falar isso no final. Tá, mas nisso você me reporta de que embora o espírito seja essência, mas ele também é matéria. É um tipo de matéria mais evoluída que esse aqui, ok? E ao mesmo tempo, ele é um tipo de matéria mais grosseiro do que esse aqui. Esse aqui é mais grosseiro? Esse aqui é mais sutil que esse, e ao mesmo tempo esse aqui é mais grosseiro que esse aqui. Sim. Entendeu? Então, no caso, ao mesmo tempo que o intermediário ele está auxiliando o campo de atuação para ascender a ser um agente, ele está sendo auxiliado pelo espírito, e ao mesmo tempo ele auxilia o espírito. Então, no caso, eles fazem uma ponte. Sabe vai o que você depender faz com isso? do campo de atuação. Você faz isso e você reporta para mim pelo menos o seguinte: eu evoluí, mas não vou deixar vocês sozinhos. Mas esse é o princípio, até mesmo do despertar da consciência, que tudo é solidário. O aprisco? Isso, o aprisco seria o agente, a formação do agente, e aí no caso aqui seria a chamada consciência e aqui a chamada vida. Né? Se lembra quando Joana de Ângeles fala que evangelho é força, vitalidade e vida? Tá aí. E aí, no caso, a gente tem que ter esse jogo de cintura, tanto para entender o processo, quem está na retaguarda, quem está como agente, qual é a escala, é uma escala ascendente ou é uma escala descendente. Então, trabalhar, brincar e jogar o tempo todo com esses três processos, o agente intermediário e o campo de atuação, sempre. Então, no caso, o que seria, né? O Sebastião estava comentando no programa a respeito do que é consciência e o que seria a vida, né? A vida seria a matéria-prima para a formação da consciência. Isso. E aí, no caso, que seria, no caso, a questão da substância. Vida como um processo de formação, né, a substância que vai nutrir a parte intermediária. Tá, e não esquecendo que ele fala também que tudo é vida, né? Sim, tudo é vida, porque na verdade
Não há consciência sem vida. Tá, vamos por parte, tá? Vale a pena a gente falar que essa vida aqui, tudo é vida no sentido de que tudo é um campo de atuação. Tá, porque você não Tudo pode é esquecer. matéria, porque vida significa matéria. Nós não podemos esquecer, pelo menos eu acho, né? Entendeu? Acontece o seguinte, a gente fala, intermediário, campo de atuação, como uma coisa isolada. Correto. Mas, na realidade, esse agente, ele carrega um monte de universo para outros, né? Como o campo de atuação tem o seu universo, quando o intermediário está atuando lá, ele não está atuando apenas nesta parte, ele está atuando num todo. Num todo. E aí, no caso, por exemplo, essa consciência, eu posso chamá-la, né? Porque no caso, isso aqui também é uma consciência. Sim. Todos esses aqui também é chamado de cada um consciência. Com a sua experiência. Com certeza. Que aí foi o tema da palestra que o Rodrigo do Vivência Espírita passou pra gente sobre Evangelho e Autocura. Então, no caso, aonde está o Evangelho? Está no ar, está na água. Então, o Evangelho são conjuntos de experiências. Mas, ao mesmo tempo, é o conjunto de experiências, é a vida. Porque você, no final do 1 mais 1, você será o Evangelho. Sim, porque no caso, consciência, no sentido de... posso apagar aqui? Pode. Então, fotografou? Fotografei. Filmou, fotografou, tirou 3x4. Lembra da propaganda? Dança! Então, vamos lá. Então, dentro dessa... Porque, na verdade, nós temos uma dualidade. Vamos lá voltar ao nosso trabalho original. O agente, o intermediário e o campo de atuação, né? Então, Deus, Espírito e matéria. No caso, o agente, né, seria a consciência lei. É o que você colocou antes, o Evangelho com letra maiúscula. Sim. E aqui seria a consciência roteiro. Que seria espírito com o Evangelho com letra minúscula. Certo. Roteiro. Então, na verdade, o Evangelho, de acordo com o que o Sebastião nos coloca, ele dá início junto à matéria elementar. Que aí a gente chama de... Não, o Evangelho, ele começa no psiquismo divino, mas a gente chama de amor, porque o Evangelho é como substância. É ele que vai formar as outras, vamos dizer assim, outros seres, né? Sim, mas no caso, esse aqui também se torna o Evangelho como base da vida.
Achei interessante, né? Bonito, achei bonito. O quê? Evangelho base da vida. Base. E esse é o Seria evangelho o princípio inteligente. É um princípio inteligente. E é como eu falei, vai depender da dança onde você está na música. Isso. O compasso, né? Você sabe melhor do que eu desse farfel todo aí da música, né? Então, no caso, vamos supor, né? Aqui seria o amor, a matéria elementar, e aqui seria o amor lei. Então, eu acho assim interessante até mesmo para a gente entender a questão das forças sexuais, né? Como atuar diretamente, porque no caso, por exemplo, no processo de autocura, ele falou que o processo de autocura ele ocorre do agente para o intermediário e o intermediário é o campo de atuação. Por exemplo, eu sou a alma. Então, a partir da minha proposta de ação, eu peço ao agente, o agente me dá a informação e eu vou atuar no campo de atuação. É como se esse aqui fosse nós buscando em oração o nosso Deus. Sim, mas é isso que acontece em mecanismo de oração. Mas esse é o mecanismo de oração. A gente busca... Ao mais forte, forças para que a gente certo, possa... porque no caso, o que acontece? Nós, não, devido ao nosso roteiro cartesiano, que vem de Descartes, no sentido da fragmentação do conhecimento, dessa busca desenfreada pelo lado material, você não... Eu fiz um seguinte desenho para os meus alunos. Que no caso, nós teríamos... Mãe, eu vou dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Bom, vamos lá então. Dentro do nosso universo interno, agora nós vamos desvendar o nosso mundo interno, nosso adorável mundo interno. Todas as células, né, com todos os nossos... moléculas, células, tecidos, órgãos. Com todas as estruturas que nos auxiliam dentro dessa caminhada, né? Então, no caso, dentro desse universo que a gente chama de corpo físico, nós também trabalhamos da mesma forma a partir dos chakras, que reúnem todas essas realidades que nós falamos até então. O que houve? É que você colocou esse corte muito em cima, ele não tem as partes dos documentos. Então tá, dá licença. Todo respeito. Não, ele tá muito em cima, tem que colocar mais embaixo. Tá bom. Desculpa aí, ó. Não precisa colocar o documento, apenas dá espaço para que ele tá de roupa. Não, ele não tá de roupa. Ele está tá de macacão. Não, ele está nu, sabe por quê? Porque ele não tem preconceito. Ele já está pronto para ser um homem de bem. Ser um verdadeiro homem de bem. Então, vamos lá, dentro dessa realidade aqui. No caso, o Evangelho, né, com letra minúscula, que ele é na maioria das vezes seria a matéria mental, porque nós não pensamos
Nós somos pensados por alguém. Entendeu? Então, no caso, essa matéria mental, ela é trabalhado com Cristo junto com a alma encarnada pelo chakra, pelo coronário. Ele é trabalhado pelo Cristo junto com a alma pelo coronário. E aí, no caso, eu tenho o lado frontal, que vai trabalhar a Isso questão... é o olho. É o terceiro olho. Não, tá quase que no olho, no nariz do Não, homem. aqui, ó. Não é brincadeira, tem que ser mais em cima. Ih, caramba. Ué, mas o povo... Não, tá acima. O terceiro olho é acima do olho. O olho tá embaixo. Não, é aqui, Embaixo da ó. testa. Ó. Então, aqui seria, tadinho, seria a parte do Frontal. frontal. E aí, ele vai trabalhar agora a parte dos desejos Que tá no laríngeo. no laríngeo. Ele vai trabalhar então agora a bioenergia a partir do laríngeo, que seria o laboratório dos desejos, das emoções Cardíaco. com o cardíaco. No caso, trabalharia também aqui no o gástrico. O esplênico. E o genésico. Né? O esplênico e o genésico. E aí, no caso, ele vai trabalhar a bioenergia e vai transformá-los, no caso, né, vai formar aqui o que a gente chama de átomos ou átomos, né? Que seria... A última divisão dos átomos, não? Não. A última divisão dos átomos é o princípio inteligente que está lá na parte universal. Aqui a gente já está, né, descendo. Então aqui seriam os átomos, que seria a vida, ou quando ele se transforma em átomo, ele vai numa força diferenciada. Kundalini. Ele vai se transformar em hormônios. Ele vai se transformar em hormônio no coronário? No coronário. Que aí do coronário ele vai jogar para a pineal. E a pineal ele vai jogar para o hipotálamo. E do hipotálamo vai para a glândula que necessita daquele hormônio. Então, no caso aqui seria a vitalidade. O átomo vida e o hormônio a vitalidade. Ele saiu do genésico? Sim, ele saiu do genésico porque o genésico é formação atômica. E a formação dos mensageiros é a formação. E isso está o tempo todo formando mediante ao nosso pensamento.
Aqui, a partir da questão da inteligência, é um trabalho da alma. Então, o Cristo ele pode fazer até de forma inconsciente, mas quem faz o trabalho maior é a alma encarnada. Então, por isso que ele precisa trabalhar essa parte mais interna. E aí, no caso, ele também trabalhou um pouquinho sobre a questão, os chakras e cada corpo, né? Cada divisão do corpo do... Ai, agora que eu não tinha... Então, por exemplo, o coronário seria o que a gente chama de átmico, né? Que é o átmico. Aqui seria o búdico, né? Que seria aqui é o campo da unidade, o campo da intuição, búdico. E aí o laríngeo, né? Aqui no caso, não, tá errado. Aqui o frontal já seria o mental. Não. O átmico, aí no caso do coronário para o frontal, aí sim, do coronário para o frontal, a gente teria o que a gente chama de corpo búdico. E aí no laríngeo eu estaria, né, o mental. Aí no caso aqui o gástrico seria o campo como ele falou aqui, aqui o duplo etérico, né, mental. Aí mental, a inteligência seria o mental. Aí depois o corpo astral, o duplo etérico, que comanda o corpo. Então cada um tem a sua forma de enxergar essa estrutura. E cada um vai fazendo a sua parte para trabalhar isso para o funcionamento do organismo, a qual a gente chama de auto-amor. É a manutenção desse fluxo energético de permutas incessantes e de produção dessa realidade interna. Bom, eu acho que a gente... Mais alguma coisa, dona Beth? Não, minha filha. Eu acho que a gente deu para a gente trabalhar. Mais dúvidas, perguntas, é só entrar em contato conosco. E também nós estamos... Então, voltamos aqui com o nosso humilde trabalho. Então, no caso, eu fiz o seguinte desenho para ele. Eu mostrei que o nosso universo, que despertar chama de personalidade. Eu achei tão bonitinho o desenho que eu fiz para eles hoje. De tanto desenhar corpo humano, eu tô assim, especializando. Ele é formado, né, pelo corpo físico, por uma parte
Tipo uma aura, né? Porque, como diz Joana de Ângeles, o espírito não está dentro do corpo, tudo é fora. Então, eu tenho o campo emocional, que seria a parte do perispírito, o campo mental, e o campo envolvendo a todos, e o campo espiritual. O primeiro é? Então vamos lá, vamos aí que eu tô terminando meu desenho aqui. Então, aqui seria o espírito espiritual. É o que envolve a todos, né? Isso. Seria com letra maiúscula? Mas Não, põe de letra maiúscula, a pessoa vai confundir com o elemental. Não, eu tô falando espiritual, não tô falando do espírito. Tá. O corpo o corpo é mental, ok? O corpo emocional. Então quer dizer que o emocional ele está bem protegido, né? A gente é que está na verdade, muito a busca ainda está muito longe da perfeição, né? Você vê que tem 2 corpos antes do emocional e a gente qualquer coisa se desmantela, né? Porque na verdade é como a gente estava falando. Nós estamos sendo comandados pelo lado externo, entendeu? Que interessante. O que, moça? Caramba! Você me fez ver o seguinte, que a gente simplesmente usa isso aqui como um corpo físico, mas da mesma maneira que tem o corpo espiritual, o corpo mental, o corpo emocional, também é um corpo físico que agasalha também outros moradores. Certo. Que também é um corpo. Sim. Cada um faz um corpo. Então, na verdade, acontece o seguinte. Deus, da mesma forma, eu falei para os meus alunos, da mesma forma que nós temos agrupamentos maiores que nos abrigam, em nós temos o campo emocional, mental e espiritual. Entendeu? Então, no caso, seria o campo da personalidade. Personalidade é isso. E é como o Sebastião falou, que mesmo eu ingerindo partes que não estejam agradáveis ao organismo, eu não consigo me desequilibrar, a não ser uma parte, um desequilíbrio emocional ou mental também. O que vocês estão falando, simplesmente, se nós tivermos a parte mental equilibrada, qualquer que fosse a substância ingerida por esse corpo físico, ele não afetaria, porque ele estaria, vamos dizer, imunizado pelo emocional. E principalmente pelo espiritual. Eu diria mental. Não, porque na verdade é o espírito que comanda tudo isso. Sim, ele é a essência. Ele é a essência. Ele é a essência. E aí, no caso, a alma, ela estaria fazendo essa ponte intermediária entre o lado espiritual e o lado material, né? Que aqui seria o lado mais sutil e o lado mais denso. Então, nós temos, como o André Luiz fala, entre forças superiores e forças inferiores. Então, na verdade, nós estamos aqui para trabalhar esse campo, né? A fim de expandir
né, a consciência e ao mesmo tempo promover as forças mais na retaguarda. E aí, no caso, né, me perguntaram hoje, o que dificulta tudo isso? Dificulta não só a questão a questão da nossa essência, né, da falta de conhecimento, mas também da nossa vivência, né, que a gente foi acumulando vivências. Então, todos esses corpos a gente vai ter que ir trabalhando o tempo todo, né? Eu diria o seguinte, que se não for o conhecimento de todos esses corpos e o equilíbrio dele, o universo, seja do corpo físico ou universo externo, ele está condenado. E aí, no caso, uma aluna me perguntou hoje a respeito, né, sobre a questão das doenças, né? E aí eu falei que nós estamos sendo governados por algo maior. E aí eu falei que embora isso tudo dá medo, dá receio, né? Nós estamos sendo governados por algo maior. Eu acho que não seria medo nem receio. Eu acho que é assim, bom, se você coloca medo no sentido de você perder como um físico, que você acha que tem direito de fazer tudo e viver como quer, então você começa a participar de que você não tem o direito de fazer o que você quer. Você tem o dever de fazer as coisas certas. Isso é fato. Mas, assim, pensando melhor, eu achei bastante interessante, né, você falando, né, da relação entre o intermediário e o campo de atuação, a necessidade dessa ação solidária dos mais sutis aos menos sutis. Mas um fato que a gente... Mas não é a lei, não é o mais forte cuidar do mais fraco? Tem isso no... Aonde? Eu acho que foi Pão Nosso, não me lembro agora. Que... Não foi Pão Nosso, eu vou me lembrar, e se eu me lembrar eu falo. Que justamente no próprio Livro dos Espíritos... No Livro dos Espíritos diz que, se você quiser, eu pego e trago aqui para você. Não, agora não. É justamente isso, que o mais forte, ele tem de... Em outras palavras... sei, não, é o Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano. O Livro dos Espíritos foi até uma questão de... Né, o mais forte, ele tem o dever de sustentar o mais fraco. Mas tem isso no Livro dos Espíritos também, em que ele fala, inclusive, esse eu não sei se eu li no Livro dos Espíritos, mas vamos supor que seja, até mesmo a parte da alimentação, quando você deixar o egoísmo, nada vai faltar para ninguém. E eu acho, isso está no Evangelho. E eu acho muito interessante ele falar a respeito do aspecto da dor, né? Que a dor, ele é um aspecto da questão assim, emocional, né? E da questão também, né, do ser do corpo, né? Que são a base de formação corpórea, né? E no caso a gente atinge também o ser perispiritual com o sofrimento, né? A questão dos sentimentos, e a dor física estaria mais ligado às sensações, penso eu. E aí, no caso, eu posso passar por uma vicissitude
e estar fortalecido espiritualmente, que eu não preciso passar pelo sofrimento, né? Porque ele fala também, né, que questão dessa de vamos tirar o sofrimento. E nem sentir dor, né? Essa dificuldade, nós vamos ter sempre essa dificuldade porque faz parte do crescimento. Se não houver esse, como você fala, a parte positiva e a parte negativa, ele não há um confronto e não há crescimento. Não. E sempre vai existir o positivo, o negativo, o feio e o belo, a não ser no plano da unidade, que seria o eu sou, como antes no estudo. Não tem quem manda em ninguém, é Isso, mas o plano do eu sou, do plano material, é o plano da diversidade do plano seguinte. A gente volta lá no agente, no intermediário e no campo de atuação. Vamos colocar aqui a realidade, né? Agente, o intermediário e o campo de ação. Deus, Espírito e matéria. Então, por exemplo, né, aqui no caso seria o espírito, né, a alma encarnada e o corpo. O espírito individualizado. Não estamos nem falando a questão do Cristo, nada. O espírito, a alma encarnada, a alma e por último o corpo. Então, no caso, a alma, ela deve influenciar o corpo, entendeu? E no caso, é verdade, no caso, o fenômeno da dor é quando a alma influencia o corpo. E ao mesmo tempo... Você fala, a alma influencia o corpo e colocou pra cá? Desculpa, o corpo influencia a alma, tá? O corpo influencia a alma. E no caso, o espírito, ele vai influenciar o intermediário. Ele vai dizer assim, a alma. Tenha força, isso passa. Ele vai... E o engraçado que eu reparei é o seguinte, que da mesma forma que a espiritualidade externa, os parceiros de jornada, eles só dão inspirações, o interno também só dá inspirações. Ele não interfere. Ele só manda inspirações porque é a alma que tem que buscar. Como diz Sebastião, recebe a semente e é você que vai plantar. Certo. Então, no caso, é essa a estrutura, né? Então, aqui ocorre o despertar da consciência. E eu cheguei, hoje, assim, pensando, né, na hora do recreio da aula que eu estava dando, e eu cheguei e falei assim, gente, quem desperta não é o espírito. O espírito, ele já é desperto. Quem é desperto é a alma. Quem está dormindo é a alma. Desperto, bom. Quem deve despertar é a alma. É a alma. O espírito já está desperto. Entendeu? O que aí no caso, por exemplo, né? É o filho que ele coloca para a escola. Isso. Aqui
é o campo da unidade. E quanto mais estou longe do campo da unidade, eu estou na diversidade. Eu poderia dizer que esse campo da unidade é campo da união, onde tudo se une. Certo. Mas, por exemplo, vamos supor, dentro do estágio humano, esse seria o campo da unidade. Porém, no campo evangélico, temos outro campo de unidade. Deu para entender? Uhum. Então, existe essa relação, né, da alma, que ela agrega valores, né, o corpo agrega valores à alma, e a alma agrega valores ao espírito, que na verdade está auxiliando o corpo a chegar ao campo do espírito. E é isso, Dona Beth. Antes da gente encerrar o assunto, eu quero falar de uma coisa legal. Eu quero falar de sexo. Vamos lá? Ainda já tem uma relação sexual. Não, mas é uma outra. Aqui, o agente, Ah, ele está contando historinha para o outro crescer, para o intermediário. Aí o intermediário que ouviu aquelas historinhas, benefícios, aí leva para o campo de atuação, para ele ficar forte, para ele entender a aula de biologia. Ah, é? Será que é com a Dona Pamela? Não é, por que não? Ela não é professora? Ou fugiu da escola? Será? Não sei. Eu não falo por ela, falo por mim. Credo. Bom, eu quero... Então, né, voltando aqui ao assunto, né? Então, no caso aqui eu tenho o agente, o intermediário e o campo de atuação. Quando a alma ela se deixa influenciar pelo corpo, eu tenho um mecanismo da dor. E no caso, quando a alma se eleva através das suas ações, da vivência... Oração. Não, a oração, ela é o início, é quando ela mergulha, mas... Porque eu falo pelo seguinte, que quando essa dor está chegando, ela vai buscar ajuda, né? Certo, mas ela só consegue sair da dor quando ela promove essa situação. E aí que ocorre o despertar da consciência. E aí, no caso, quando ela chega no plano da unidade aqui, ela vai se tornar a diversidade nos planos superiores. Né? Poderíamos dizer que essa diversidade seria material que o agente distribuiu? Vamos ao sexo? Então, vamos lá. Eu vou aqui trabalhar da seguinte forma, né? Do campo de vista ascensional, eu tenho esse sentido do agente, do intermediário e do campo de atuação, correto? Mas, segundo o nosso amigo Sebastião Camargo, a alma intermediária pode ser uma emanação do intermediário,
como, por exemplo, Cristo é uma emanação do Espírito, que o Espírito é uma emanação. Não, o Cristo é uma emanação do Espírito, a mente é uma emanação do Cristo e assim por diante. Mas, por exemplo, dentro dessas aqui, eu estou falando do agente, do intermediário e do campo de atuação, não no sentido, desculpa que eu vou confundir, mas nós estamos construindo o pensamento. O agente intermediário e o campo de atuação no sentido de experiência, ok? No sentido de experiência. Que no caso ele está entregando a sua experiência ao intermediário e o campo de atuação. E no caso do processo de ascensão, ou seja, na formação dos corpos, ok? Do ponto de vista sexual, esse é o mais experiente, correto? Mas no ponto de vista da formação sexual, ele é o campo de atuação. Do campo, o Deus. O agente. O intermediário é o intermediário. E aqui é o Deus. Porque no caso, ele é a substância. Isso que eu ia falar a você. Ok? No sentido de ser a substância. E aqui a lei. Então, na formação dos corpos, a lei se torna o campo de atuação da substância. Tá aí. A substância, ela é mais experiente na parte material do que o agente. Claro, no sentido de que ela está passando por aquele momento agora. Mas não importa que ela necessita de experiências da matéria para poder ajudar a matéria. E foi por isso que Jesus passou por o que ele passou, segundo Divaldo Pereira Franco. Porque ao passar pela experiência humana, ele poderia, como governador do planeta, atuar direto nas dores da humanidade. Deu para entender? Então, eu sei que é uma parte complicada. Não acho complicada, não. Não, eu tô falando para no o modo público geral. em geral. Mas eu acho que ele, com essa explicação, eles também acharam. O que você escreveu aqui? Sexual. Ah, tá. Né? Então, aí você, então, pelo que você estava falando, né? Como você falou, colocou ali sexo, você está lidando mais agora com a parte material. Material, a formação dos corpos. Que no caso, o agente influencia o campo de atuação. Mas o campo de atuação, para formar o agente, ele vai influenciar o intermediário. E aí, o seguinte, lembra muito bem aquela frase de Kardec, que só pode encarar a razão, a fé verdadeira, é a fé vivenciada, é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade.
Então é a formação de um terceiro corpo. Deu para entender? Então, pessoal, a gente fica por aqui, agradecendo ao nosso Deus interno, a nossa consciência, que ela está presente, embora a gente não trabalhe dessa forma, né? E eu acredito, né, que a crença divina, ela fica mais palpável, né? Porque ela não fica tão distante de nós, embora Deus Eu acho mais é o equilíbrio, não essa parte espiritual, porque como mesmo nós já vimos, que essa parte espiritual, ela existe justamente para que você busque o seu equilíbrio, porque se não for isso, essa parte assim de dar um doce. E quando você percebe a consciência sua, você percebe que não é algo externo, é algo seu mesmo. É incrível essa relação entre nós e a consciência. Gente, muito obrigada e se inscreva, curtem, compartilhe, comente, que tudo isso auxilia para o crescimento desse trabalho. Isso. Muito obrigada, Dona Beth. Obrigada a você, minha filha. Obrigada a todos. Obrigada a todos. E até uma próxima oportunidade. Assim seja. Assim seja.